Que isso? Não! 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 Paloma! Que isso? Eu tô aqui! Eu tô aqui! Dona Júnior. Mãe? O que você tá fazendo? Eu tava roubando! O dinheiro da Maria Antônia! Mãe, eu tava... Você tá roubando! Tem certeza, meu filho? Mãe. Tu não tá em condições de ser morrer. Mãe, por favor. Você está em cima desta cama já há quantas semanas? Bem, nós vamos exibir o caso verídico de uma pessoa que esteve em cima de uma cama por 2 meses seguidos, 60 dias. Você que nos assiste e às vezes de madrugada você acorda, Deus fala com você através do programa como este. Me busque, há libertação, há prosperidade, há união, há felicidade familiar, conjugal para você, mas você, sabe, resiste essa voz que lhe chama, que diz, olha, eu quero transformar a sua vida, mas você está desacreditado, que poderá ser feliz. Eu quero que você aumente o volume do seu televisor, do seu computador, inclusive você que conhece alguém, que está em cima de uma cama já há dias, há semanas, alguém que inclusive já falou para você, eu ouço uma voz na minha cabeça que diz, olha, acaba com tudo. Mata a sua esposa, mata os seus filhos, mata os seus pais e se mate. Uma voz que me fala na cabeça, uma coisa horrível. Esse colega de trabalho, esse funcionário, esse vizinho que já lhe comentou que tem pensamentos suicidas, liga para ele, manda ele agora assistir o nosso programa, porque nós podemos e vamos ajudá-lo, a exemplo dos casos verídicos que vamos exibir agora. Preste atenção nos detalhes. Eu cheguei de cadeira de rodas e saí daqui andando. Estou liberto há 19 anos. Uma reunião. Uma grande concentração de fé e milagres. Aqui, a cada domingo, milhares de pessoas têm a oportunidade de conhecer o poder de Deus, de receber a força do Espírito Santo, de vivenciar grandes milagres. Um problema sério na coluna, dores insuportáveis e a possibilidade de viver o resto dos dias em uma cadeira de rodas. Essa era a realidade de Luiz Carlos. Fiquei 60 dias numa cama. Eu tinha um acesso na mão, aonde a minha esposa, a gente ia para o médico e aquele acesso ele injetava um remédio em mim e nada passava. Dia e noite eu não conseguia dormir. O médico falou para mim que eu ia ter problema pelo resto da vida. A água dos maiores milagres, distribuída todos os domingos na grande concentração de fé e milagres, foi o santo remédio para Luiz, que não aceitou a palavra negativa dos médicos e decidiu fazer diferente, lutar através da fé. Usando água todos os dias, de manhã e à tarde, no meio do dia, aonde estava a água estava minha companhia, na cabeceira da minha cama. A partir daí eu comecei a andar, decidi sair daqui já andando, e desse dia para frente eu não sei mais tomar mais remédio, cessaram com os remédios e só fazendo o uso da água. Hoje, graças a Deus, estou aqui, eu faço todos os exercícios, eu caminho, eu ando, eu trabalho, eu não tenho mais nenhum problema, graças a Deus, tá? Da prisão da doença para a escravidão dos vícios. Cleidson, com apenas 11 anos, conheceu as drogas. Ainda uma criança, não tinha consciência que aquele prazer momentâneo destruiria seus sonhos, sua relação com a família e que quase tiraria sua vida. Dependia da droga, tive que roubar, furtar para sustentar meu vício e fiquei 9 anos no vício das drogas. Muito difícil, né, para uma mãe saber que tem um filho que
um drogado, né, envolvido com pessoas erradas, né? Para mim foi uma fase muito difícil da minha vida. Eu estava tão dominado pela droga que eu tentei me matar. Um dia eu me lembro que eu acordei às 3 da madrugada, angustiado, um vazio tão grande que eu peguei uma faca e coloquei no braço. E aí eu lembrei das palavras da minha mãe, que ela me disse que teria jeito para mim, que se eu fosse buscar Deus, eu ia conseguir me livrar desse vício que eu achava que não tinha mais jeito. Cleidson não sabia, mas tudo o que estava acontecendo era resultado da intercessão, das orações de sua mãe. Aqui no Templo dos Maiores Milagres, Dona Marineide aprendeu a não lutar mais com a força do braço, mas agir pela fé. Foi através da minha fé, usando a água dos milagres, que eu alcancei a restauração do meu filho. Usava a água na comida, no suco, né? Dava para ele beber, fazia o uso em tudo. E aí a minha mãe me convidou para vir no Templo dos Maiores Milagres. E foi quando eu vim a primeira vez, eu sentei no banco de trás, eu vim drogado, não consegui entender muita coisa, mas quando eu saí de lá, eu saí diferente. Eu saí com paz, eu nunca tinha tido essa paz. A paz do Espírito Santo. Espírito Santo, meu Deus. Toma o que já é teu. Toma o que já é teu. A vida eu já entreguei. A vida eu já entreguei. A ti, meu Senhor e meu Rei. A ti, meu Senhor e meu Rei. É no momento da busca pelo Espírito Santo, ponto alto da reunião, que milhares de pessoas relatam ter sentido pela primeira vez a presença de Deus, a certeza do seu cuidado, do seu amor. O Espírito Santo é tudo, é a base, é o fortalecimento, é a alegria, é a segurança, é Ele quem me sustenta, é Ele quem dá força nos momentos difíceis. Faz 19 anos que eu estou livre das drogas. Com 15 dias que eu cheguei no Templo dos Milagres, eu fui liberto. Não tive vontade, não tive fissura. Eu fui livre. Foi um milagre que aconteceu. Hoje eu sou casado, sou pai de família. Hoje eu tenho o meu próprio negócio, trabalho por conta. Sou muito feliz com a minha mãe, com a minha família. Hoje eu alcancei o milagre que eu tanto desejava, né? Hoje ele é um homem livre, um homem casado, construiu sua família, somos uma família feliz. Deus não está castigando você com esta doença, com essa depressão, com esse vício. Esse vício, essa depressão, esse nervosismo, essa instabilidade emocional, espiritual, sentimental, psicológica que você está sofrendo, é por falta de obediência à palavra de Deus. E por isso os espíritos têm tido acesso à sua vida, ao seu corpo, aos seus projetos. O que tem te afastado da presença de Deus? O que tem te aprisionado? Atrapalhado você de viver uma vida diferente, cheia da presença, das bênçãos de Deus. Neste domingo, você tem a oportunidade de dar o primeiro passo para mudar a história da sua vida, a história de sua família. Você está convidado a conhecer a grande concentração de fé e milagres e receber a água dos maiores milagres, santo remédio para curas físicas e espirituais. Faça como eu fiz. Use a fé, use essa água, que ela, a partir do momento que ela seja que é colocada aqui a gota do milagre, ela passa a ser um remédio para a nossa vida. Concentração de fé e milagres. Domingo, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, onde você contará seu maior testemunho. Não importa por quantos dias, ou semanas, ou meses você está em cima desta cama, deste sofá, você tem esse ente querido seu hospitalizado, desenganado, a exemplo
do senhor Luiz Carlos, que ficou 60 dias em uma cama e os médicos só tinham palavras negativas. Por quê? Porque os especialistas, eles falam em cima de fatos e realmente o problema dele era grave e impossível para os homens. Não para o médico dos médicos, o Criador. E ele venceu a distância, as dores crônicas, o cansaço, as vozes negativas que lhe falavam na cabeça: Carlos, não vá. Carlos, não creia. Carlos, não vale a pena. E Carlos, o senhor Carlos, dentro dele, o senhor Luiz Carlos disse: eu vou obedecer à palavra de Deus. Usou a água, usou a fé e Deus operou o milagre. O Gleidson, que por 9 anos foi viciado nas drogas, né? Tentativa de suicídio, ele não só desejou, pensou na morte, ele tentou contra a sua própria vida. Este homem, o Gleidson, hoje liberto, transformado, é motivo de orgulho, de alegria para a sua mãe, para os seus irmãos, para a sua família. Essas pessoas foram transformadas porque elas decidiram fazer o que está escrito aqui. Olha só o que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Acompanha aí. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Está aí. O reino de Deus não consiste em promessas vazias. Não foi Deus que prometeu, não foi o homem que está prometendo curar, libertar, unir a família, prosperar, lhe perdoar, transformar. Não é uma religião, não é um guru, não é uma denominação, é o Criador. O reino de Deus não consiste em palavras, blá, blá, blá. O reino de Deus consiste em poder para curar, libertar, transformar, prosperar, unir, salvar. Tome a sua decisão, meu amigo. Creia nesta palavra. Você não será defraudado, você não será decepcionado, porque esta palavra não é minha, não é de uma denominação, não é de uma igreja, de uma religião. Nós estamos falando aqui do reino de Deus. E quem está no reino de Deus tem paz, tem saúde, tem alegria, tem família unida, tem prosperidade, tem certeza da salvação. São mais de 37 mil pessoas que semanalmente passam aqui pelo Templo dos Maiores Milagres na Zona Sul de São Paulo, que tem as suas portas abertas diariamente. Domingo agora, a partir das 8h30, eu estarei na entrada para lhe recepcionar. A Viviane e eu estaremos na entrada com a água dos Maiores Milagres. Cabe você trazer uma garrafinha com água. Nós vamos colocar a água dos Maiores Milagres, símbolo do Espírito Santo. E nos primeiros 15 minutos da concentração de fé em milagres, Deus vai operar o sobrenatural e você vai glorificá-lo. Porque o reino de Deus não consiste em blá, 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 palavras vazias, mas em poder. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Diga, Avenida João Dias, fale, Avenida João Dias, fala em voz alta, Avenida João Dias, obrigado, 1800, onde eu darei o meu maior testemunho. Meu nome é Sandra de Jesus, eu tenho 45 anos e sou empresária. Eu venho de uma família, eu tenho mais 6 irmãos, né? E meu pai, desde que nasci, é alcoólatra. Minha mãe sempre batalhou muito, né, para conseguir sustentar, né, os 7 filhos e com muita dificuldade. Minha mãe trabalhava em casa de família, né? As dificuldades eram tremendas, não tinha condição nenhuma. O que a gente calçava, comia, vinha das doações que minha mãe recebia, né? Meu pai trabalhava um pouco, sempre soube trabalhar, mas não permanecia devido ao álcool, né? E ele passava muito mal em casa e na época eu não entendia, né? Eu não sabia o que era aquela situação. E dali minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica, eu ainda muito pequena, e eu junto com ela. E dentro da igreja evangélica, eu ouvia falar muito mal da Igreja Universal, né? Especial do Bispo Macedo. Falavam que ele era ladrão, bandido, enganava as pessoas, que ele usava a Bíblia para enganar as pessoas, para ludibriar, a lavagem cerebral, né? Então eram coisas assim que aquilo foi nutrindo dentro de mim. Eu lembro assim, com 7 anos eu já comecei a ouvir aquilo, né? Então fui crescendo com aquilo, aí foi só aumentando. Chegou a um ponto que eu comecei a ter ódio do bispo.
E aquilo que propagavam, eu comecei a propagar também, sem conhecer a igreja, sem nunca ter entrado. E nossa vida continuava naquele sofrimento, mesmo dentro de uma igreja evangélica. Eu costumo contar para as pessoas, eu lia muito a Bíblia. Meu joelho no chão era até, sabe, amassado, mas eu não entendia a Bíblia, porque com a situação do meu pai, eu tinha ódio do meu pai, ódio. E do Bispo Macedo também, dos pastores, né? Então, essa situação veio crescendo dentro de mim, né? Então, aí eu lembro que eu cheguei já à mocidade, trabalhando, e para ir embora para casa, tinha um templo da Igreja Universal. E quando eu estava descendo, as obreiras estavam evangelizando. Então, se ela vinha de um lado da calçada, eu ia para o outro, só que não tinha só uma. E eu ficava naquele zigue-zague para não passar perto delas, sabe? Então, era um ódio muito grande. A nossa vida em casa não melhorou, né? Mesmo meus irmãos trabalhando também, era de muita dificuldade. E eu conheci uma pessoa, né? E que hoje é meu atual marido. E nesse decorrer que a gente estava junto, a gente passou por um momento muito difícil, né? Que ele passou pela perda, uma perda muito grande, e ele entrou em depressão. E ele recebeu um convite de uma pessoa que não vinha na Igreja Universal, para ir na Igreja Universal, que lá ele teria ajuda. E eu falei para ele, lá eu não entro, lá eu não coloco meu pé, nessa igreja não, você pode ir em qualquer lugar, menos na Igreja Universal. Só que quem estava gritando socorro era ele, né? E ele foi, mesmo contra a minha vontade, ele foi. E eu vi, na primeira semana, assim, meu esposo já mudado, tinha algo diferente. Eu falei, já fizeram a lavagem nele, já mexeram aí com ele. E ele falou, vamos comigo na próxima semana? E era uma sexta-feira, eu vim, era aqui no Brás. Mas para que eu estava vindo na Igreja Universal? Para observar, para ver, para julgar. Né? Eu lembro, eu tinha uma curiosidade enorme com aquelas duas portas do lado do altar. Então eu ficava de olho aberto, é para lá que conta o dinheiro, é lá que levam o dinheiro. Olha a malícia. Eu tinha os olhos podre, mas eu estava tendo benefício, meu esposo teve mudança. E essa situação de eu ficar dentro da igreja, só olhando, não participava de nada, não aceitava nada, foram 2 anos. 2 anos dessa forma. E tem uma situação que hoje me machuca muito. Os obreiros passavam com a Santa Ceia. E eu falava da mão deles, eu não pego. Porque essa igreja é do diabo, sabe? Então, foram várias vezes que eu fiz isso. Mas eu queria o benefício da fé que era exercida dentro da Igreja Universal. E 2 anos eu fiquei assim, mesmo achando que eu conhecia a Bíblia. Se perguntasse um versículo para mim, eu falava de cor, mas eu não conhecia Deus. Eu não frequentava nem a outra igreja e nem praticava nada dentro da Igreja Universal. E eu clamei a misericórdia de Deus ali. E Deus, misericordioso, Ele me ouviu, né? E eu falei, meu Deus, eu preciso te obedecer, eu preciso ouvir tua palavra, é tua palavra que é pregada, né? E aí eu passei a obedecer. Entendi que eu nunca tinha sido batizada, eu nunca tinha deixado a velha Sandra para trás, né? Aí eu me batizei nas águas, né? Foi no ano de 99. E ali eu passei a levar a sério, né? A obedecer o que os pastores falavam, pregavam. Me desprendi, porque tem um detalhe aí, a minha vida sempre foi de muita dificuldade, né? De necessidade. E eu não tinha nada. Que medo que eu tinha de me roubarem alguma coisa, né? Eu não tinha nada. Olha só como a gente não pensa, né? E em várias pregações a gente ouve, você tem que pensar, usar a sua mente, né? O teu espírito. E ali eu comecei, parecia que tudo estava se abrindo para eu entender. E foi muito maravilhoso, porque eu passei a entender, praticar, saiu aquele bloqueio, né? Aquelas escamas saíram dos meus olhos, dos meus ouvidos, porque eu tinha ouvidos, mas eu não ouvia, né? E aí eu passei a ouvir a voz de Deus. Eu falo, foi a revelação de Deus para a minha vida, porque não adianta eu só ler, como eu lia, mas não tinha a revelação do Espírito, né? E eu admiro a Igreja Universal, porque é o Espírito de Deus, né? Agora eu sabia o Deus que era pregado, o Deus que, sabe, iria vir trazer para mim aquele espaço que precisava ser preenchido. Então foi muito rápido, foi numa sexta-feira que Deus me visitou, eu recebi o Espírito Santo.
E ali Deus me abraçou e eu queria sair gritando, eu chorava, eu sorria. Foi maravilhoso. Saindo ali aquele dia, eu já senti diferente, tudo diferente. Os problemas estavam lá, né? Toda aquela dificuldade ainda estavam, porque eu tinha um caminho a percorrer, né? A minha vida, eu parei ela por muito tempo, né? 2 anos perdidos aí eu falo. E eu tinha um caminho a percorrer, mas eu já tinha, minha força era outra. Minha visão era outra, né? Minha disposição era outra. A Sandra, né, que era uma mulher fraca, eu achava que era forte, mas eu era fraca. Se alguém olhasse para mim um pouco torto, eu já chorava. Não era ficar triste, eu chorava. Eu tinha muitas frustrações, né? Então, aquela Sandra ali morreu verdadeiramente, né? Minha vida é transformada em tudo, em tudo. Eu tenho paz, né? No meu dia a dia, eu tenho a direção de Deus, que é o mais importante. A Igreja Universal, para mim, é minha mãe. É minha mãe. Que no momento que eu estava ali, né, no chão, né, não conseguia nem engatinhar, ela veio e foi me alimentando desde o leitinho, né, até hoje, que eu ainda estou aprendendo bastante. Eu já recebi pessoas, né, no mundo empresarial, pessoas vindo, falando as mesmas fake news que eu ajudei a propagar, a pessoa falando. E hoje a minha dor é diferente, né? Eu falo, meu Deus, olha a dor que o bispo sente, né? E hoje eu estou sentindo, porque as pessoas vêm falando mentira da igreja. Você que está me assistindo agora, eu creio que Deus preparou esse momento para você estar aí. E como Ele um dia abriu os meus olhos, mas porque eu dei essa oportunidade de ouvir, né? Eu tirei a malícia de lado e dei ouvidos a Deus e Deus transformou a minha vida. Então você que está aí do lado, tira essa malícia, sabe, esse mal. Não dê ouvidos, porque assim, eu dava ouvido do que eu não conhecia. Eu nunca tinha pisado dentro da Igreja Universal e os 2 anos que eu fiquei tentando julgar, não teve nada que eu encontrei ali, né? O que eu encontrei depois foi a misericórdia de Deus. Então dê essa oportunidade, você vai ver que sua vida vai mudar. Esse vazio que você está sentindo agora, essa dor, Deus vai tirar, com certeza. A senhora Sandra achava que era possível se usar a Bíblia para se fazer uma lavagem cerebral. Esta empresária, ela foi boba em crer em fake news. Mas ela viu a transformação no marido e é hoje ela, uma pessoa também transformada. Criada por Deus, a família é uma instituição sagrada, divina. E aqui na Catedral da João Dias, aos domingos, uma reunião é dedicada especialmente para ela. A reunião de domingo é especial para a família, né? E ali é onde Deus ensina o que a gente deve fazer. A reunião de domingo, a concentração, é muito importante para a transformação de famílias. É muito importante para todas as famílias. Capaz de curar, restaurar e transformar o que tem destruído a união do lar. Na minha casa houve cura, restauração, libertação, união, o verdadeiro sentido da família. Hoje está tudo restaurado. Foi na concentração de Fé e Milagres que eu consegui reconstruir a minha história e a história da minha família. Hoje a gente fala que a gente não tem só uma casa, a gente tem um lar. Hoje a gente vive uma união mesmo, né? Tanto eu e ele, quanto eu e ele, a nossa filha. Tudo isso na concentração de Fé e Milagres nos domingos. Ela alcança todos os nossos familiares, não só o que vive dentro do nosso ambiente, mas como aqueles também que estão longe da gente. E tem resultado, tem transformação. Na concentração de Fé e Milagre, eu tive a minha família restaurada. Transforme também a história da sua família. Receba neste domingo orientações e uma oração especial para a sua família. Aqui na grande concentração de Fé e Milagres, às 9h30 da manhã. Com a presença do Bispo Júlio Freitas, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, onde você dará o seu maior testemunho. E hoje, graças a Deus, minha família está aqui.
O seu lar tem que ser um pedacinho do céu. Devo corrigir, um pedação do céu aqui na terra. Quando há paz, harmonia, cumplicidade, gratidão, respeito. Esteja conosco neste domingo, traga os seus familiares, chegue cedo. Eu vou estar na entrada com Viviane para colocar a água dos maiores milagres na garrafinha que você vai trazer de casa. Água esta consagrada à Santíssima Trindade, símbolo do Espírito Santo. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Para mais informação, você deve acessar o nosso site oficial universal.org/localizar e você vai ter acesso aí a quase 8.000 endereços em todo o Brasil. Só me resta dizer, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. Confira os eventos promovidos pela Igreja Universal, aqui da Zona Sul de São Paulo. Novos voluntários. O Grupo Universal nos Presídios realizou a primeira aula para os futuros voluntários do grupo, que conheceram a história do UNP e aprenderam como agir nas unidades prisionais durante o trabalho evangelístico. Uma experiência sobrenatural. No último mês, no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, mais de 40.000 pessoas vivenciaram uma experiência transformadora com o Espírito Santo. Seja você o próximo a alcançar esse relacionamento íntimo com Deus. Você tem cuidado da sua alma? Na Semana da Cura da Alma, o grupo Depressão Tem Cura realizou a ação Stop Depression, com o intuito de chamar atenção para as doenças da alma. Mais de 400 agentes do bem participaram da ação, que abordou temas como a depressão, ansiedade e transtornos emocionais, alcançando cerca de 2.000 pessoas. Seja você também um voluntário, um instrumento de Deus nesta obra de fé e solidariedade. Saiba como aqui no Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro.